Conselho de Segurança. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Slava Ucrânia. Estamos aqui. Foi com estas palavras que há um ano Volodymyr Zelensky anunciou ao mundo, através de um vídeo gravado nas ruas de Kiev e difundido pelas redes sociais, que nem ele nem o seu governo tinham abandonado a capital ucraniana na sequência da invasão russa. Essa capacidade de resistência e de comunicação do presidente ucraniano foram fundamentais para evitar o que grande parte do mundo esperava, uma avassaladora e rápida vitória do exército russo. Nos meses seguintes, os países ocidentais uniram-se no apoio à Ucrânia, bem como na condenação à invasão ilegal de Vladimir Putin e no isolamento da Rússia, ajudando a que a Ucrânia continue a resistir. No dia em que se assinala um ano após a invasão, vamos olhar para o que se passou, para as lições que podemos tirar e também para o que podemos esperar no futuro próximo. Como habitualmente, estamos aqui na redação da Sábado com os membros permanentes deste Conselho de Segurança, o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Como esta é uma ocasião especial, convidámos a juntar-se a nós a professora de Relações Internacionais e investigadora Sónia Sénica, que será o nosso membro não permanente desta semana. Muito bem-vinda, Sónia. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Sónia, como convidada, vou começar por si e perguntar-lhe para si qual é até agora a grande lição deste ano de guerra. Bem, eu diria que nesta fase, certamente, este conflito remeter para aquilo que é uma guerra existencial para a própria liderança russa. Creio que ficou muito claro ao longo destes vários ciclos do conflito que aquilo começou por ser algo fundamentado por parte de Vladimir Putin, do Kremlin no seu todo, relativamente a uma confrontação estratégica alargada com o Ocidente, encabeçado, entendamos, pelos Estados Unidos, e mais do que justificar aquilo que seria o reclamar do espaço de influência daquilo que pretende ser reconhecido internacionalmente como uma grande potência, eu diria que claramente o que está em causa é a manutenção no poder de Vladimir Putin. Ficou muito claro recentemente, até nos discursos preferidos, de exatamente congregar essas duas dimensões, não é? O quadro endógeno e exógeno, fundamentando essa mesma preservação da sua liderança no poder. Vasco, concordas com esta grande lição deste ano de guerra? Qual é a tua visão? Não discordo. Creio que, no fundo, é essa a situação, pelo menos da parte russa. Da parte ocidental, esta guerra transformou-se num conflito entre a democracia e o autoritarismo, que do meu ponto de vista é uma coisa... Falamos aqui algumas vezes nisso já. Sim, mas é uma coisa muito negativa, porque é um conflito que é fácil, é difícil encontrar aqui uma rampa, que se chama uma rampa de saída, que o mais importante do que a guerra do último ano é que tipo de paz ou que tipo de acordo é que vai sair quando as hostilidades acabarem. E ninguém sabe, esse é que é o problema. Portanto, não sabemos como é que a Rússia vai ser, enfim, cooptada na nova Europa, na nova estrutura de segurança europeia. Não sabemos exatamente o que é que os americanos querem e falam de uma vitória total. Quer dizer, uma vitória total significa uma rendição incondicional, que não parece que esteja... que seja uma possibilidade, mas de qualquer forma eu estava a pensar que nós podemos estar a caminhar para uma situação tipo Versalhes, não é? Em que acabou com uma paz imposta pelos vencedores e correu mal. Os próximos 20 anos, no fundo, foram as consequências dessa paz que não foi verdadeiramente uma paz e receio muito que estejamos a caminhar para aí. É comparável a Versalhes, essa paz imposta pelo... Para já tínhamos que encontrar agora uns vencedores, não é, João?
É um mundo nuclear e, portanto, a comparação com Versalhes nunca poderá vir a ser aplicada. Mas eu penso que o mais importante, para além daquilo que já foi aqui referido, tem a ver com um verdadeiro colapso civilizacional a que se assiste na Rússia e, em certa medida, na Ucrânia. Nós estamos a assistir àquilo que é a última fase da desagregação do Império Soviético, tal como ele é concebido agora como hipótese de vir a ser refeito como novo grande Império Russo por parte de Vladimir Putin, e põe em causa uma ruptura absolutamente cultural, violentíssima, uma cultura que se pode considerar mesmo civilizacional no mundo eslavo, sobretudo entre ucranianos e russos, que põe em causa aquilo que é uma relação, para além da parte medieval dessa relação, estabelecida a partir do século XVII. Isso é um dos aspectos absolutamente irreversíveis desta guerra que vai marcar a história da Europa e a história do mundo. Mas é sobretudo isto, é a última fase da degradação e da desagregação daquilo que foi o Império Soviético, que foi sempre subestimado como um fenómeno que tinha uma dimensão colonial e imperialista por parte do mundo ocidental, menos por parte de chineses, menos por parte de indianos e em muitos novos estados que saíram da descolonização do terceiro mundo. E isso vê-se hoje em dia no tipo de apreciação internacional que existe deste conflito. Porque existe uma visão muito diferente do conflito, uma visão ocidental e europeia, e depois há o resto do mundo que olha para a guerra de uma forma diferente. Essa é uma questão também muito pertinente. De facto, uma das consequências desta guerra foi a emergência do chamado eixo da neutralidade, onde se encontra vários países e várias áreas regionais, sobretudo do sul global, que, enfim, têm tentado aqui realizar um equilíbrio difícil, eu diria, entre aquilo que é o alinhamento face à posição do que antagoniza a Federação Russa, não é? Liderada pelos Estados Unidos, o Ocidente alargado, e, por outro lado, tentar também não cortar de forma abrupta o relacionamento com países relevantes que apoiam também a própria Federação Russa. Entendamos a China, que tem, enfim, saído do meu ponto de vista da sua ambiguidade mais pró-russa, ou, por exemplo, também outros países mais disruptivos, como o Irão, ou até no caso, o posicionamento emblemático da Índia, que eu acho sempre muito paradigmático, tem equilibrado aqui de forma muito delicada e sensível um equilíbrio entre o seu relacionamento com a Federação Russa e, em cumulativo, o seu relacionamento com os Estados Unidos. Eu diria que o ponto fulcral daquilo que foi falado pelo professor Vasco Rato, que é que paz teremos, eu creio que é essencial neste balanço de ano do conflito, sabendo nós, de antemão, que vai ser um conflito que vai perdurar, portanto, a utilização do tempo também é algo que parece beneficiar claramente a Federação Russa, portanto é algo com o qual já está habituada, é um dos mecanismos usados, aliás, no espaço pós-soviético, onde tem uma influência clara em outras áreas disruptivas, diria, a Transnistria, a Ossétia, a Abkhazia, portanto há aqui toda uma lógica que já está habituado a utilizar, são mecanismos, diria, no quadro de um leque mais abrangente de recuperar influência também num revisionismo neo-imperialista, remetendo também para a questão de reavivar aquilo que era a Grande Rússia. Mas certamente que muito do que será essa nova posição ou solução futura de paz passará por perceber-se o que é que cada um dos lados poderá entender como não só garantias de segurança, mas também de exigências em termos de concessão. É algo que neste momento parece difícil de perceber, já que ambos os lados parecem encarar a guerra como um jogo de soma zero, em que só há um vencedor absoluto e um derrotado absoluto. Nesse sentido, no que a Sónia também estava a dizer, esta aplicação das sanções por parte do Ocidente tem sido eficaz ou é algo com que a Rússia consegue lidar, não vou dizer tranquilamente, mas consegue suportá-las durante um tempo indefinido? Não, mas justamente tornou-se num jogo, num conflito de soma zero, justamente porque se transformou numa espécie de cruzada ideológica entre as partes. Esse, a meu ver, é o grande problema. Eu há pouco referia a analogia de Versalhes, quer dizer, não estava a dizer que literalmente a história repete-se, obviamente. O que eu estava a dizer é que o problema de Versalhes foi não se encontrou uma solução adequada que fosse percepcionada como justa pelas partes, sobretudo os derrotados. E nesse sentido, esta ideia de que temos de impor uma derrota massiva à Rússia arrisca depois a
transformar a paz numa humilhação da Rússia, o que significa que este conflito não irá mais acabar. Esse problema parece-me ser o mais importante, porque quer dizer, a guerra vai ter uma solução, as partes vão esgotar-se. Aqui a Sónia tem toda a razão quando diz que o tempo joga a favor da Rússia. Joga a favor da Rússia, por um lado, porque o povo russo está habituado a sacrifícios, tem outra concepção do que é a guerra e do que é os sacrifícios inerentes à guerra. No Ocidente isso já não é verdade, aliás, já se vê nos Estados Unidos crescentemente começam a ser levantadas questões muito sérias sobre o tipo de apoio que está a ser dado e começa a surgir também uma corrente de opinião que diz de uma forma muito clara que a prioridade deve ser a Ásia e não a Rússia. E aponta, nesse sentido, aponta o grande problema desta guerra, que é, efetivamente, a NATO empurrou a Rússia para as mãos da China. E como é que podemos olhar para a mudança, ou se é que houve alguma mudança do lado russo? Ou seja, Vladimir Putin fez um longo discurso de 2 horas esta semana, onde culpou, sobretudo, o Ocidente pela guerra na Ucrânia. Aliás, podemos ouvir aqui uma parte. Россия! João, como é que podemos encarar este discurso do presidente russo? Na continuidade daquilo que tem sido o putinismo, desde que Putin foi nomeado sucessor no final de 1999, e temos de recuar um bocadinho mais para perceber que o fenómeno de transição dos anos 90 da Rússia não foi um fenómeno de democratização, ao contrário daquilo que é ainda hoje percebido de alguma forma. Houve alguns investigadores russos que na altura chamaram logo a atenção para esse tipo de fenómeno, ou seja, que a comparação para fazer não seria entre a Rússia em transição para a democracia capitalista, mas sim a maneira como se desagregava aquilo que era o antigo espaço imperial da União Soviética, e que aquilo que seria o fenómeno democrático na Rússia era sobretudo aquilo muito parecido com uma democracia fictícia, ou aquilo que um desses investigadores, Dmitry Furman, que já falecido, por exemplo, chamou uma democracia de substituição imitativa. Ou seja, há determinado tipo de procedimentos democráticos, como a convocação de eleições, aparente garantia de independência, por exemplo, para o sistema judicial, mas isso na prática não existe. Isso não existiu durante a época de Yeltsin, durante os 10 primeiros anos, digamos, da fase pós-soviética, e essa mutação prosseguiu durante o período de Putin, acelerada pelos processos de guerra, porque nós temos também tendência a esquecer que a Rússia se envolveu em diversos tipos de conflitos. A Chechênia foi fundamental para constatar o fracasso daquilo que era o regime de Yeltsin, foi fundamental para lançar, por sua vez, a reputação de Putin, com o triunfo na Segunda Guerra da Chechênia, e a partir de então prosseguimos nessa linha de, por um lado, reconstituição imperial da Grande Rússia. É preciso até lembrarmos que Mas nenhuma guerra até agora tinha provocado, segundo as estimativas ocidentais, obviamente, cerca de 200 mil mortos e feridos no lado russo. E até um ditador tem que justificar essas mortes. A guerra civil no Tajiquistão, que nós esquecemos completamente, provocou entre 20 mil a 40 mil mortos. Pelo menos. Nós temos toda uma série de conflitos, aquilo que se tinha o hábito de chamar conflitos congelados, que irrompem a todo momento. Nós temos um que é tudo menos congelado, que é o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão. Nós tivemos um que se tornou ainda mais grave com o confronto direto entre a Rússia e a Geórgia em 2008. Nós tivemos outros conflitos no norte do Cáucaso,
mas nós temos o caso da Transnistria e da Moldova, que está a assumir características cada vez mais preocupantes, dadas as ameaças de intervenção militar russa, apesar de não haver meios militares efetivos para o realizar de momento. E, portanto, há essa reconstituição de um espaço imperial por parte de Putin, através de um capitalismo de Estado que não exclui a participação, não excluiu até agora a participação de capital e investimento estrangeiro de grandes empresas privadas. Isso atingiu agora um ponto culminante, só que é um ponto de impasse, porque esta aventura, que é uma verdadeira aventura militar, sem ter meios nem políticos nem militares para a levar a cabo de bom modo, pode significar, como aliás já foi aqui referido, mesmo pôr em causa a própria sobrevivência do regime com este tipo de personalidades. Isso é interessante. Estas guerras sucessivas que o João estava a referir, o que é que poderia ter acontecido se o Ocidente não tivesse, neste caso, intervido, ou seja, não tivesse marcado uma posição e permitido que a Rússia marchasse até Kiev? Bem, eu diria que certamente teríamos aqui uma posição claramente, ou eventualmente até não teríamos todo este tipo de invasão. Vamos lá ver, do meu ponto de vista, a assunção de se avançar e a tomada de decisão de se avançar para a invasão no 24 de fevereiro vem na lógica de um projeto há muito, em certa forma, publicitado por parte do próprio Vladimir Putin. Eu não me canso de relembrar o importante discurso de Munique de 2007, ou o momento em que diz claramente, em 2005, que a maior catástrofe geopolítica do século XX foi, de facto, a implosão da então União Soviética, e, portanto, há uma lógica que estava de facto a ser materializada ao longo das várias tomadas de decisão e em termos de atuação externa, mas que remete para um conceito que eu não me canso também de relembrar e que, de certa forma, faz sentido na sequência daquilo que foi dito agora recentemente, que é o período negro da história da atual Federação Russa, que foi de facto a tentativa ou não de transição para uma democratização com Yeltsin, que de facto não surtiu efeito, porque, como sabemos, fez emergir nomeadamente o terror dos oligarcas e, em certa medida, Putin emerge quase como a personalização do defensor daquilo que são os valores também a esse nível, não é? De tentar conter essas dinâmicas internas, alavancar aquilo que é a Rússia como uma grande potência e, portanto, em certa medida, o conceito de Surkov 2007, que é entender-se como a Rússia como uma democracia soberana, claro está, com aquele caráter específico de, no quadro interno, ser uma liderança forte, personalizada, vertical, mas que materializa também no quadro externo esta assertividade, agora, política externa militarizada, não é? Remete exatamente para esse patamar de confrontação permanente, de tentar aproveitar o gap deixado em termos internacionais também por outros atores, e eu creio que terá sido certamente dessa forma que foi lidos alguns eventos internacionais, remetendo isso para um certo declínio dos Estados Unidos. Foi fundamental para a liderança russa perceber que, entendendo dessa forma, que os Estados Unidos estavam de facto num retraimento absoluto. A questão do Afeganistão foi muito impactante, não se cansam de falar nisso. As intervenções militares lideradas pelos Estados Unidos em zonas importantes do mundo que deixaram de facto uma destabilização flagrante, e a questão do Iraque volta a ser também enunciada, e portanto há uma lógica de adequação daquilo que é a tomada de decisão interna, materializando em ações, posições e decisões externas que vão ao encontro, claro está, de um plano, de uma pretensão óbvia por parte da liderança russa, que tem a ver necessariamente, e eu reitero, com a sua preservação, não é? Internamente, mas também na lógica territorial próxima. Uma das preocupações de Putin é claramente o mimetismo ou a réplica de, por exemplo, movimentos de democratização no quadro interno da própria liderança russa e, portanto, por isso é que o bloqueio do sistema interno a movimentos de protesto, contestação e oposição política fora do sistema, como Navalny, são completamente contornados e controlados e bloqueados. E, portanto, só para terminar, eu diria que se o Ocidente tivesse entendido e não subestimado a Rússia de Putin ao longo dos vários anos, e eu creio que isso ficou muito clarividente também, e foi mal acolhido por parte do Kremlin, essa subestimação, teríamos aqui certamente uma outra lógica e eventualmente uma lógica em que a Rússia estivesse enquadrada naquilo que Macron avançou como a sua doutrina, que era eventualmente até fazer parte de uma certa arquitetura de segurança europeia. Joe Biden falou, aliás,
nisso no discurso que fez em Varsóvia, na Polónia, algo que vamos ouvir também agora. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I've just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. Este discurso de Joe Biden pode ficar de alguma forma na história? Vasco? Só se for pelo facto de ser insensato. De resto, Porque aliás, com a própria viagem, não é? Com a encenação das sirenes e tudo isto. Biden vai à Ucrânia porque tem problemas de política interna. Teve 2 semanas absolutamente desastrosas, etc. E, tal como no início da guerra, nós dissemos aqui que Boris Johnson tinha feito o mesmo devido aos problemas internos, Macron também se teria colado a Zelensky por causa dos problemas internos. Mas portanto, vários líderes fizeram isso. Mas com isto não quero negar que, digamos, os 3 grandes objetivos dos Estados Unidos ao longo do último ano estão a ser cumpridos. Primeiro, degradar as Forças Armadas, o poderio militar russo e neutralizar a ameaça militar do país e por isso mesmo, ou através desse meio, conter a Rússia. Portanto, esse objetivo está relativamente assegurado. O segundo objetivo era enviar um sinal para a China, dizer que não se pode tolerar uma situação desta natureza em Taiwan. Acho que os chineses compreenderam. Vamos ver agora como é que vão reagir. O terceiro objetivo é mais problemático e, no fundo, é disso que estamos a falar de uma forma indireta. O que os americanos, na prática, queriam fazer era demonstrar que o sistema internacional, a ordem liberal internacional, a ordem assente em regras, o que lhes queira chamar, continua válida, continua robusta. Isso é o mais problemático. Eu acho que é impossível neste momento dar uma resposta a essa interrogação, porque justamente a robustez ou não dessa ordem vai depender da forma como se faz a paz. Daí a minha insistência que, se não for uma paz justa, se for uma paz tipo Versalhes, essa estabilidade da ordem internacional, de facto, não é possível. Como é que se podemos prever uma forma de, já falavas aqui também nisso, não é? Mas de Vladimir Putin salvar a face, neste caso? Salvar a face, ele vai salvar a face porque a certa altura nós vamos reconhecer que os objetivos foram cumpridos, que a continuação da guerra de modo ou com o objetivo de libertar todo o território da Ucrânia não faz sentido, quer dizer, não é viável e, portanto, Putin vai ficar no mínimo dos mínimos com a Crimeia e será essa a solução possível. O que eu não compreendo é porque é que estamos a prolongar esta guerra, porque à medida que ela se prolonga, a posição do governo ucraniano torna-se mais extremado, como aliás se está a ver com Zelensky, que agora parece que quer ir para a Praça Vermelha, uma coisa assim. Concordas, João? Vai ser aceitável para Zelensky prescindir da Crimeia? Para Zelensky, neste momento, em termos de propaganda, não. Porque há uma mobilização muito forte por parte praticamente todos os setores da sociedade ucraniana, no sentido em que é necessário impor aquilo que eles chamam uma derrota militar à Rússia. Há declarações que são feitas com um intuito quase disparatado propagandístico, como foi esta que o Vasco estava a referir, que foi feita dos serviços de informações militares, quando dá aquelas entrevistas e mostra aqui no gabinete, tenho umas imagens da Praça Vermelha, também um dia teremos lá os nossos tanques e coisas assim disparatadas, mas há um sentido de realismo que está perfeitamente a ficar ausente nesta guerra, porque, conforme já referimos aqui, há, por um lado, aquilo que é uma lógica racional de relações de forças, há uma lógica de reconstituição de um modelo imperial com áreas que se podem denominar, com a terminologia que vem do século XIX, de esferas de influência. Há tudo isso por parte da liderança russa e há tudo isso que é contestado por parte da liderança ucraniana.
Mas há aqui um elemento que nós, sobretudo ocidentais, subestimamos completamente, que é o elemento apocalíptico daquilo que está agora a ser desenvolvido em termos da mitologia política russa. Aqui Putin conta muito como pessoa, porque quando nós ouvimos aquelas afirmações que para nós nos parecem completamente descabidas, de um Ocidente completamente decadente, que está na mão de sodomitas, que põem em causa os valores sagrados da família concebida nos termos do cristianismo ortodoxo e católico, de uma série de valores tradicionais que não podem de forma nenhuma ser negados, e que a Rússia tem um papel essencial em não só promover a defesa desses valores, como afirmar o seu papel como civilização única no mundo, capaz de criar uma nova ordem mundial e ordem internacional. Isto tem uma longa tradição no fascismo russo, que está recuperada fortemente por Putin, e que se tornou um elemento do discurso político constante na Rússia, que vai ser dificílimo de desencravar. Essa tradição é muito anterior ao fascismo russo, João. Quer dizer, é uma tradição anterior. Mas a Terceira Roma, as guerras contra o Império Otomano. Obviamente, há toda essa lógica que eu tinha visto, que é uma lógica imperial russa. Depois há uma outra lógica que começa a congregar-se na imigração branca, na imigração russa, na década de 90, com uma série de teorias que se chamam euroasiáticas, sobre um aspecto fundamental, um novo papel que poderá desempenhar uma outra Rússia, e que tem alguns filósofos que são sistematicamente citados por Putin, como o Ivan Ilyin, que é o mais conhecido de todos, mas há muitos outros, como Gumilyov e por aí fora. Mas o essencial é que há este elemento que nós podemos chamar não racional, no sentido de mitificação, em que há uma altura em que o próprio personagem passa a acreditar nela. Os outros seguem aquele aspecto que já referimos aqui também, que é o imitativo, ou seja, a nível das elites russas, há, obviamente, um conhecimento de que isto tem um efeito de mobilização e que é talvez vital para Putin, mas nós, por exemplo, tivemos ainda esta semana declarações muito, digamos que racionais, de um dos principais responsáveis em termos de análise e doutrina nuclear do país, Alexei Arbatov, explicando que tudo o que se afirma e tudo o que se diz sobre aniquilação, guerra até as últimas consequências, uso de armas nucleares táticas ou tudo mais, está fora daquilo que é uma lógica de discussão política e até militar para a resolução de um conflito. Portanto, há várias tendências que estão em conflito. Como é que nós, a partir dessas declarações e dessa expressão que tu usaste também, apocalíptica, como podemos enquadrar este anúncio da suspensão da cooperação ao abrigo do Tratado de START? Bem, eu diria que deve ser interpretado com alguma, enfim, reticência e preocupação, como é óbvio. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas já veio, de facto, apelar a que regresse o bom senso nessa matéria, porque a escalada da ameaça permanente do nuclear é uma coisa, enfim, preocupante. É algo que ouvimos já desde o início dos primeiros dias da guerra, quase. Mas é importante enquadrar que, em certa medida, desde 2021, a Rússia já estava a impor restrições relativamente ao cumprimento desse mesmo acordo. Portanto, também já não é, enfim, algo necessariamente novo. O que me parece é que vai cada vez mais pressionando, gerando o pânico, que também é esse o objetivo, sobretudo do lado ocidental, e, obviamente, promovendo algumas reações. O que viemos a verificar é que, cumulativamente e ciclicamente, esta utilização da ameaça do nuclear, e Medvedev tem sido de facto exímio nessa utilização de argumentário, vai suscitando não só reações cada vez mais de apoio à causa ucraniana, portanto alimentando aquilo que é a estratégia dual, aplicação de sanções económicas em cumulativo envio de armamento, e entendamos armamento cada vez mais capacitante, portanto a linha também é muito Isso é interessante, houve uma evolução muito grande no tipo de armamento e de apoio que foi sendo fornecido à Ucrânia ao longo do tempo. A estratégia ocidental começou por ser claramente perplexidade, primeiro reativa e depois certamente mais proativa. O que é curioso é que começou a perceber-se que não havia uma grande estratégia para lidar com a Rússia.
Isso ficou muito claro por parte, sobretudo, de algumas organizações que também foram impactadas com este caráter disruptivo, não é, da invasão russa da Ucrânia, como, por exemplo, a própria União Europeia. Ficou muito claro e fez emergir, aliás, em momentos muito importantes de decisão, aquilo que são as dificuldades fraturantes no seio do próprio projeto europeu. Também mostrou isso e é algo com o qual a liderança russa também tenta, obviamente, jogar a seu favor. Creio que no limite não estaria a aguardar que houvesse tanta coesão por parte da Aliança Atlântica, tanta união, não é? Ao contrário do que Macron dizia, estar num estado de morte cerebral, e mais do que isso, ter-se avançado para a eventual adesão a países como a Finlândia e a Suécia. Ainda que entendido por Moscou com uma certa, enfim, ligeireza, do meu ponto de vista, face àquilo que é a posição de outros países, mas pelo menos foi verbalizado a esse nível pelo presidente Putin que a preocupação seria uma preocupação reduzida. Vasco, concordas que com esta demonstração de união não só da NATO, mas também da reação da União Europeia como um bloco, quando se fala nisso? Antes de mais, queria dizer que as visões apocalípticas às vezes concretizam-se. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um problema. Esse é um problema sério. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando falamos sobre algumas destas coisas e, sobretudo, quando desvalorizamos a possibilidade de a lógica do conflito conduzir-nos a um confronto nuclear. Porque a guerra tem uma lógica e muitas vezes aquilo que não se quer é aquilo que acontece. Foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial, aliás, que ninguém queria. Dito isto, esqueci-me da tua pergunta. Em relação à união, quer da União Europeia, quer da NATO. Sim, isso é grande surpresa, porque eu julgo que ninguém esperava, como disse a Sónia, julgo que ninguém esperava este tipo de coesão. Mas não estou seguro de que ela se possa manter quando for a negociação da paz. Porque claramente as diferenças, sobretudo que opõem a França aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, essas diferenças não desapareceram. Essas diferenças, como disse o João há pouco em relação à Rússia, também resultam de considerações geoestratégicas de séculos e séculos e séculos. E, portanto, não tenho essa certeza. Mas a NATO também se transformou num instrumento de hegemonia americana. Quer dizer, os americanos, imagino que estão muito satisfeitos, porque a NATO, de facto, é um instrumento que eles controlam hoje mais do que no passado recente. E os europeus, de facto, não têm alternativa à NATO. A conversa sobre a autonomia estratégica, pelo menos quando era entendida como a criação do exército, uma força autónoma europeia, quer dizer, isso já não tem pés para andar. A União Europeia, no futuro, na prática, será responsabilizada pela contenção da Rússia e para manter o equilíbrio com a Rússia. Isso significa que a sua capacidade de agir fora do espaço europeu será cada vez menor. Há este aspecto, há o aspecto que tem a ver com aquilo que é o erro de cálculo de Moscovo em relação àquilo que serão as relações a curto prazo com a China e a necessidade que vai existir de um tipo de cooperação para a qual Moscovo neste momento não está preparada para outros conflitos em curso, sobretudo para o conflito na Península Coreana, que tem sempre a hipótese de explodir, mas explodir mesmo numa vertente nuclear a curto prazo. Há esta questão de que a cooperação militar na Europa, sobretudo a nível das indústrias de defesa, vai finalmente ser tomada a sério e que vai ultrapassar aquilo que são os acordos pontuais bilaterais de cooperação que estabelece, por exemplo, entre a Espanha, a Itália, a França, ou a França e a Alemanha, até o acordo de partilha de recursos nucleares militares por parte de Londres e de Paris poderá eventualmente vir a ser revisto. Ou seja, nesse sentido, há finalmente uma assunção por parte do conjunto do bloco que faz hoje a União Europeia de uma nova realidade, ou seja, a senhora Merkel foi enterrada e ninguém lhe vai pôr flores no túmulo. Agora, temos uma divisão cada vez maior entre aquilo que é a linha da frente,
os ex-Estados soviéticos, os ex-Estados do Pacto de Varsóvia e mesmo o caso da Hungria, que parece um daqueles regimes autoritários que surgiram das transições democráticas, essas sim concretizadas no leste europeu, tem um tipo de justificações que são, como o Vasco estava a referir, são por um lado históricas. Há a questão da minoria cada vez mais escassa húngara e dos interesses da própria Hungria na Ucrânia Ocidental, na zona dos Cárpatos, e há aquilo que são dependências de médio prazo, como os acordos que tem Budapeste para a construção de centrais nucleares por parte de empresa estatal russa no seu país. Portanto, esse tipo de divisões vão se acentuar cada vez mais e vão, de facto, dificultar, por certo, aquilo que vai ser a negociação da paz. E a maneira como vai ser feita pressão sobre a Ucrânia, as elites ucranianas e os centros de decisão ucranianos, que têm uma característica que está a superar os russos. Não só estão a superá-los junto da propaganda que pretendem junto dos seus aliados ocidentais, apesar dela falhar clamorosamente em África, na América Latina e na maior parte dos países da Ásia, mas estão a conseguir, sobretudo, que a censura de guerra esteja a funcionar de uma forma muito efetiva e que haja, para além dessa censura, algo que é como que aceito pelos atores políticos, que é o de, não digamos um lavar da roupa suja em relação aos nossos problemas que temos com corrupção, mas, sobretudo, o não falarmos de desentendimentos políticos estratégicos de momento, mas como a dependência da Ucrânia em relação aos seus aliados ocidentais é tão acentuada do ponto de vista militar e do ponto de vista económico, isto a prazo não vai ser fácil de manter. E nós, quando falamos das dificuldades russas e discutimos se, afinal, o PIB caiu em 2002 2,5 ao final 2,1, como acabaram de anunciar agora as estatísticas oficiais russas, podemos discutir tudo isso e saber que as sanções ocidentais e o desinvestimento é como um arsénico que vai a pouco e pouco debilitando o organismo económico. Mas o facto é que a Ucrânia é um país totalmente devastado, com mais de 8 milhões de refugiados pela Europa e com um terço da sua economia totalmente arrasada. Portanto, esta é a realidade a partir do qual se vai negociar. Só que para negociar, penso que isso será para a parte final da nossa discussão, é preciso uma série de vitórias só em posições militares que um ou outro lado vai tentar obter. Querem acrescentar mais alguma coisa? Esta reflexão sobre o final da guerra, o João acabou de fazer? Eu diria que, no geral, fica muito claro a necessidade depois de ajudar na parte da reconstrução. Uma das várias linhas que tem sido abordada tem sido nesse sentido, não é? Avançar com a pacificação, depois a reconstrução, a responsabilização também, que é outro tópico que nós não aflorámos aqui, mas que se tenta há muito que, de alguma forma, que se chegue com a criação de um tribunal especial para responsabilizar quer as FIAs militares russas, quer também a própria liderança russa, mas que, do meu ponto de vista, é completamente incongruente, porque de facto não só o quadro normativo russo é muito particular na defesa da própria liderança, como também necessitaria aqui de outros contornos também normativos internacionais. Ainda assim, eu acrescentaria apenas que muito daquilo que será a nova ordem internacional passará claramente pelo posicionamento da China. E vai ser interessante acompanhar agora nesta fase, sobretudo agora desde a deslocação de Wang Yi, não é, o representante máximo para a política externa de Pequim, perdão, neste périplo à Europa e também a encontrar-se com o seu contraparte em Moscou e o próprio presidente Putin, ditará muito do que vai ser certamente o que a própria China, Pequim, pretenderá em termos de participação ou não, papel de mediação ou não, e eventualmente se vai tomar aqui outro tipo de alinhamento mais robusto ou mais assertivo com a liderança russa. Finalmente, outra parte que me parece importante também de análise é o futuro da própria ordem dita de estilo onusiano. Um dos impactos flagrantes também desta guerra foi claramente notar que a ONU tem aqui algumas dificuldades inerentes, exatamente porque um dos beligerantes são necessariamente a Federação Russa e, portanto, membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto. O Conselho de Segurança não está a refletir e não reflete cada vez mais aquilo que é a realidade mundial e internacional da atualidade e, portanto, já há muito clamor de outros países a querer uma representatividade também a esse nível e, portanto, eu diria que teremos aqui certamente impactos também naquilo que será a própria ONU, a nova ordem internacional e o posicionamento dos ditos grandes poderes.
Acho que a Sónia está a ser muito generosa com as Nações Unidas. Quer dizer, se alguma coisa é muito pior do que isso. Explica porquê. Porque as Nações Unidas são uma organização de outra época. Já não faz sentido nenhum, não tem eficácia. A única utilidade que eu vejo naquilo é as pessoas de facto têm a oportunidade para conversar, sobretudo em setembro, não é? Nas reuniões da Assembleia Geral, mas o Conselho de Segurança, da forma como está estruturado, não funciona em termos de um instrumento de preservação da paz, que em última análise é aquilo que supostamente faz. Mas isto é um problema, quer dizer, não estou aqui a sacar a responsabilidade de António Guterres, isto é um problema estrutural, já se fala disto há muito tempo. Mas eu também salientaria aqui o papel da China. Nos últimos dias falou-se muito sobre a possibilidade da China proporcionar armamento letal à Rússia. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas de qualquer forma o que se tem verificado nos últimos tempos é que a aliança, e efetivamente é uma aliança, os chineses ontem disseram de uma forma muito clara, esta aliança sino-russa é um desafio muito significativo à ordem internacional e ao posicionamento dos Estados Unidos e da Europa. E não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista económico, tecnológico e financeiro. Porque um dos elementos que esta aliança expõe, ou que torna, melhor dizendo, torna possível as ambições económicas e tecnológicas da China, porque a China passa a ter acesso a mercados, à energia russa e também aos metais raros necessários para desenvolver uma economia moderna. Em contrapartida, o Ocidente não. Quer dizer, nós crescentemente até nem sequer temos acesso ao potássio para garantir que as nossas agriculturas possam continuar a produzir como no passado. João, queremos passar às sugestões? Começamos por ti? Eu vou começar com uma música, se podemos ouvir até... Podemos ouvir uma música, sim senhora. Его не отмолишь никакими молитвами, он теперь в Европе у сатрапа в плену. Коротает ночи там, небось, с содомитами, и не в Бога верует, а в сатану. Ora, é uma balada, é uma canção de embalar que foi composta e divulgada por um baladeiro russo-israelita, Simeon Slepakov, que vai dar um espetáculo numa turnê pela Europa, vai dar um espetáculo no dia 4 de março no Casino Estoril. O que é que tem de interessante e porque é que esta balada está a fazer tanto êxito nas redes sociais russas, na Rússia e entre a imigração russa? É porque ela põe o dedo na ferida daquilo que é a propaganda do regime. Aquilo que é o refrão desta balada é que os inimigos hão de morrer e nós vamos para o céu. É uma mãe que está a embalar o seu menino de 3 anos, explicando que tu vais ser muito feliz na guerra, pena de que um dos teus irmãos nos tenha traído e tenha ido viver com os sodomitas do Ocidente, pena também que já não esteja cá o teu irmão mais velho que está aqui no cemitério mesmo ao lado. Portanto, é esta balada, são baladas deste género que põem o dedo na ferida. Eu tenho muito interesse em saber quem serão os russos e também ucranianos ou bielorrussos que irão, e terão dinheiro para pagar o bilhete ao Casino Estoril no mês de março para ouvir Simeon Slepakov. Muito bem, vamos curiosos também para ouvir essa canção. Vasco? Pois, não se desconhecia completamente. Nas últimas semanas regressei à leitura de Henry Kissinger, 2 livros em particular, um que se chama Ordem Mundial e outro que se chama Diplomacia, e em larga medida convergem nas temáticas. E o problema de Kissinger, como aliás foi o tema da sua tese de doutoramento, é como é que se cria uma ordem internacional
capaz de garantir a paz. E o exemplo, o case study que ele utilizou foi o Congresso de Viena e enfim, tirou algumas ilações dessa experiência. Portanto, eu penso que mais importante, talvez, do que falar sobre a guerra, é falar sobre o pós-guerra. E Kissinger é, a meu ver, pelo menos conceptualmente, é, a meu ver, um excelente guia para esse desafio. A Sónia também nos trouxe uma sugestão? Bem, talvez não tão entusiasmante, mas um livro que eu considero e recomendo porque está bastante atual, que é o Beyond Crimea, The New Russian Empire, de Agnia Grigas. É uma académica muito proeminente das questões da Rússia há muito tempo. Este livro data de 2016, portanto tem aqui, de certa forma, um prenúncio daquilo que estamos agora a verificar em termos práticos em política internacional e remete para duas linhas de pensamento, que é, por um lado, perceber exatamente o projeto encetado por Vladimir Putin relativamente desde a anexação da Crimeia em 2014, sustentando na outra linha, que é a defesa do mundo russo, do Ruski Mir, exatamente alertando aqui para as preocupações de algumas lideranças de outros países também, do dito espaço pós-soviético, relativamente à existência dos russófonos e dos compatriotas russos fora das atuais fronteiras da Federação Russa. Muito obrigado aos três, um agradecimento especial à Sónia pela Muito participação neste podcast. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está também já a edição desta semana da sábado, que tem na capa uma reportagem sobre a nova vida de Pedro Passos Coelho, que as sondagens indicam ser o favorito para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República. Pode ouvir-nos e seguir-nos no site da Sábado, mas também nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.